Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, a minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Esse está muito claro que está falando de desânimo, né? Agora, eu preciso frisar que o desânimo que eu vou falar e que o texto está falando não é causado por uma doença. Algumas pessoas podem ficar deprimidas porque tem algum tipo de doença que leva à depressão. Outros podem ficar deprimidos, desanimados porque tem alguma questão emocional, os neurotransmissores não estão em harmonia, a pessoa entra em depressão. Mas não é o caso do salmista, não é o caso do que nós vamos falar. Aqui é o desânimo espiritual. O desânimo espiritual, também conhecido como deserto espiritual, é um estado de aridez ou cansaço na jornada de fé. Ele se manifesta com uma perda de conexão, de entusiasmo ou de propósito em relação à vida espiritual. Não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de estar no culto, há um desânimo. Não se trata necessariamente de perder a fé, mas de se sentir enfraquecido e sem energia para as práticas e crenças que antes eram fonte de força. Na verdade, é uma desnutrição espiritual. A exposição constante, por exemplo, a notícias negativas, a pressão da vida moderna, a exaustão física e mental e a falta de uma comunidade de apoio podem minar a energia espiritual. A pessoa não congrega, a pessoa está desempregada, a pessoa está vivendo um drama existencial. Essas coisas vão, de alguma maneira, contribuir para o desânimo. Perdas significativas, doenças e crises financeiras também podem abalar a fé, como abalou a fé de Asaf, né? Que ele via que os ímpios eram ricos e ele pobre, ele entrou em crise, fazendo a pessoa questionar a presença e o propósito de Deus. Você veja que o salmista disse: por que o Senhor se esqueceu de mim? Não está sabendo que os inimigos estão me afrontando e o Senhor não faz absolutamente nada? Luta contra maus hábitos ou pecados recorrentes pode levar a sentimentos de culpa e indignidade.
afastando a pessoa de suas crenças. A falta de tempo para oração, meditação ou leitura do texto bíblico pode criar um vazio. Além disso, a expectativa de uma experiência espiritual constante, intensa, pode gerar frustração quando a vida se torna rotineira e a chama espiritual parece diminuir. A gente sempre quer a ideia de que, poxa, eu queria estar no monte e ali vendo Elias, vendo Moisés, tendo visões. E nós sabemos que a vida é comum. Essas coisas não acontecem toda hora, todo momento, tendo experiências espetaculares. Poderá ser que na nossa vida nunca aconteça uma experiência espetacular, né? No Salmo 42, o salmista está neste momento de sua vida. Vamos aprender com ele as fontes do desânimo. O que é que pode levar um crente ao desânimo, como levou o salmista? Em primeiro lugar, estar longe da comunhão com Deus é uma razão para a pessoa se sentir oprimida, desanimada, com desânimo. Versículo 1 e 2, vamos ler? Como suspira a corças pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? O salmista se encontra longe da terra prometida, distante do lugar de adoração a Deus. Ele é um levita, é um filho de Corá. Como levita, ele não pode exercer o seu serviço sagrado porque ele está de longe, não está na terra do Senhor. No geral, o exílio do povo de Deus se dava pelo pecado da nação. Então, quando o povo pecava contra Deus, Deus levantava uma nação, derrotava-os e levava-os para o estrangeiro, para longe. Talvez seja esse motivo que ele esteja longe de Deus, porque o povo foi levado cativo. Mas também podia ser que ele foi para o estrangeiro em busca de melhor condição de vida, como Noemi e sua família foram para Moabe. É uma outra razão. Havia fome em Belém e Noemi e seu esposo, os filhos, souberam que Moabe tinha pão. Então eles migraram justamente para Moabe para satisfazer esse desejo de prosperidade, de sucesso. Seja por causa do pecado pessoal ou envolvimento excessivo na busca dos tesouros da terra, podemos experimentar aridez espiritual em nossa vida. Quer dizer, nós não sabemos se ele foi levado por causa do exílio ou ele foi em busca do ouro e da prata. Seja o que for, ele estava experimentando essa depressão espiritual. Diz o versículo 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Em nossa busca por uma vida melhor, sem seguirmos as orientações de Deus, mesmo que alcancemos nossos objetivos, sem a comunhão com Deus, não encontraremos satisfação real. Noemi vai para lá, perde o marido, perde os 2 filhos, volta extremamente pobre, inclusive disse: não me chame mais Noemi, mas Mara, porque o Senhor me tem amargurado. No Eclesiastes, nos revela que o rei Salomão fez vários empreendimentos. Diz assim: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardim e pomares para mim. Neste plantei árvore frutífera de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque
em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhe neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. Isso era recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Nenhum proveito havia debaixo do sol. Depois que ele conseguia tudo, ele continuava o quê? Vazio. Por quê? Porque ele tinha deixado o princípio maior, que era temer a Deus e fazer a sua vontade. Podemos, então, ser semelhantes ao rei Davi, que possuía muita graça. Ele era um rei, ele tinha ouro, tinha prata, tinha casa, tinha segurança, ele tinha o conforto que todos os homens desejam, mas devido às suas transgressões, o assassinato, o adultério, por exemplo, não gozava de paz na consciência e estava destituído da alegria da salvação. Ele diz isso no Salmo 51. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Ele está em depressão não porque ele não tem o que comer, o que beber, o que vestir. Ele está em depressão porque ele transgrediu a lei de Deus, a vontade de Deus. Quem está passando, por exemplo, por disciplina de Deus, Deus está aplicando uma disciplina nele, ou a igreja aplica uma disciplina em nome do Senhor, também vai experimentar um abatimento por causa das limitações das ações do Espírito Santo em sua vida, por tê-lo entristecido com seus pecados. Então, se a pessoa vai para debaixo da disciplina, o que é que acontece com ela? Temporariamente o Espírito Santo não opera na vida da pessoa. Lembra? No Salmo 32, Davi diz: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Lembrem, Adão e Eva, mesmo vivendo no paraíso, provocaram grande abatimento porque tinham pecado contra o Senhor. Antes mesmo de Deus dizer, olha, você vai receber esse castigo, eles ali no jardim, depois de terem comido o fruto, disse o texto, abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cinta para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E ele diz assim ao Senhor, eu me escondi porque eu tive medo. Imagine, ele está no paraíso, no melhor lugar da terra, com tudo que era necessário, mas como ele não estava dentro da vontade de Deus, ele estava em tristeza, ele estava em abatimento. Segundo as Escrituras, quando estamos vivendo no erro, Deus passa a ser contra nós. O livro de Deuteronômio nos diz: será, porém, que se não deres ouvidos à minha voz, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão.
Quando nos tornamos negligentes em nutrir a fé, a esperança e o amor, através da meditação diária na palavra, da vida de oração, da participação na ceia do Senhor, da adoração pública, da comunhão dos santos, iremos experimentar depressão espiritual. Então, deixou de orar, deixou de participar do culto, deixou de participar da ceia, deixou de ler as escrituras, deixou de estar com os santos. Essa pessoa, a tendência dessa pessoa é entrar em depressão espiritual. Lucas lembra daquele filho pródigo que tinha tudo em casa, mas foi para a terra distante. Diz: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão em fartura, e eu aqui morro de fome. Então vejam como ele, um homem rico, passando necessidade. Por que estava passando necessidade? Porque estava longe da casa do Pai. Meus irmãos, nós necessitamos do Senhor para caminhar neste mundo que está debaixo da influência do maligno. Sem o Senhor, as forças do inferno irão se levantar contra nós e nos abater, inculcando que Deus não se importa conosco. A dúvida não é tomar toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra a cilada do diabo. O diabo gosta de dizer: olha, Deus não te ama, Deus não gosta de você, é por isso que você está nessa situação. E aí a gente começa a acreditar nisso e começa a sofrer. Só olhando para a cruz, veremos como de fato Deus nos ama e tem trabalhado para o nosso bem, e nossa tristeza se tornará em alegria. Sim, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Com esta saudável visão, iremos lançar sobre o Senhor nossas tristezas. Eu estou vivendo um drama, eu não vou ficar em depressão não, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Louvado seja o Senhor. A meditação na palavra de Deus é essencial para não sermos apanhados pelo abatimento ou para podermos vencê-lo. Ao conhecermos a vontade de Deus, suas promessas e seus caminhos, não ficaremos apreensíveis. Graças a Deus, porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, firme para sempre. Mas, se negligenciarmos ouvir a palavra de Deus, mesmo tendo Deus presente conosco, ficaremos agitados. Lembra que Jesus foi visitar uma família composta de Marta, Maria e Lázaro? E aí Marta estava só preocupada em arrumar a casa, em preparar a comida, e Marta ficou aos pés de Jesus, né, ali. Deus estava na casa dela, mas Marta estava toda agitada. Aí uma hora ela parou assim, se dirigiu a Jesus e disse: Jesus, não está vendo que tem muita coisa para fazer? Essa mulher está aí nos seus pés. Aí Jesus disse para ela: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria ficou aos pés de Jesus. Marta ficou preocupada. Veja a depressão que às vezes se manifesta diferente em ambas, e ambas tinham Deus na vida, mas cada uma agiu de maneira diferente. Se não tivermos de bem com Deus por meio de Jesus, não podemos vencer o abatimento espiritual.
A comunhão com o Senhor pode ser restaurada se confessarmos os nossos pecados. Se eu quebrei a comunhão, eu posso tê-la restaurada. Salmo 32, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoar-te a iniquidade do meu pecado. Lembra que ele estava sofrendo de depressão, os ossos quebrados, se sentindo mal, até que ele se libertou disso pela confissão. Assim sendo, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, gozaremos de paz em meio à tribulação. Se eu estiver em paz com Deus, mesmo que à minha volta haja muita dificuldade, eu vou estar tranquilo. Lembrem de Ana. Ana estava amargurada porque não tinha filho, chorava, foi repreendida pelo sacerdote. O sacerdote, ao ouvir o seu argumento, abençoou e diz que Ana, o texto diz assim, acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. O seu semblante já não era triste. Ela estava em depressão, mas quando ela recebeu a resposta pela bênção do sacerdote, o coração dela tranquilizou. Ela não recebeu logo o que ela queria, ela só vai receber 1 ano depois. Mas ela não estava mais deprimida, porque tinha lançado seus dramas na presença do Senhor. Mas, se desprezarmos os meios de graça, o desânimo será nosso visitante permanente. Já viu aquela pessoa que sempre está na sua casa? Ó vizinho, existe. Vou botar uma vassoura aqui para ver se ele não aparece. Quando a gente não usa os meios de graça, a depressão, o desânimo sempre está ali, esperando entrar para fazer a bagunça interna. Salmo 119 diz, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. O vazio do homem não convertido é porque ele não tem comunhão com Deus. Ele procura preencher esse vazio com coisas desta vida, mas não será possível. Mas se ele se voltar para o Senhor Jesus em fé e arrependimento, o Espírito Santo vem habitar nele e ele gozará da verdadeira felicidade. Mas é necessário não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, para que a paz de Deus e a paz com Deus reine em seu coração e também no nosso coração. Eu vou fazer a segunda afirmativa. Fontes do desânimo. O primeiro é estar longe de Deus, da comunhão com Deus. O segundo, a razão do desânimo é o deboche da providência divina. Vamos ler o versículo 3? As minhas lágrimas têm sido dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Meus irmãos, quando não entendemos e não cremos nas doutrinas reveladas na Bíblia Sagrada, estaremos vulneráveis a dúvidas quanto ao cuidado divino levantada pelos homens, alienados de Deus ou por nós mesmos. Ficaremos abatidos por estes questionamentos. O versículo 3 diz, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, porquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Ô crente, por que você está desempregado? Ô crente, por que você está doente? Ô crente, por que você está endividado? A pessoa questiona-nos e a gente fica, poxa, isso é mesmo, por que eu estou assim? Então Deus não me ama, Deus não cuida de mim. A gente começa a ter dúvida, mas a dúvida é porque nós não conhecemos a palavra. E ao não conhecermos a palavra, isso nos gera essa aflição. O ataque da sociedade a qualquer ponto de nossa fé, quando não tivermos convictos no que cremos, tende a produzir uma inquietação em nosso espírito.
parte do versículo 5. O teu Deus, onde está? Versículo 6. Aí eu cito aqui um versículo de Tiago. Versículo 6 de Tiago diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Quando o homem não crê na palavra de Deus, ele é levado por um pensamento, com outro pensamento, ele fica todo agitado, não tem segurança na fé. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O abatimento poderá ser maior quando os agentes do questionamento vierem da parte de pessoas com as quais temos algum tipo de relacionamento. Então, às vezes o marido diz: cadê? Se você não ora tanto a Deus, por que não mudou sua vida? Ou então o filho, ou então a mãe, ou então o primo, a prima, as pessoas que estão mais achegadas a nós. Cadê o seu Deus? Cadê? Por que você está sofrendo? Então, quando a gente tem dúvida na palavra, e este questionamento vem de pessoas que estão ligadas a nós, aí que a gente fica mais abatido. A ignorância quanto às verdades de Deus será a causa de nosso abatimento. Nós estamos abatidos porque nós não conhecemos o que a palavra de Deus diz. Não é porque eles estão dizendo, é porque nós desconhecemos. Errais vós, não conhecendo as Escrituras. Por exemplo, em nenhum lugar das Escrituras somos ensinados que, como seguidores de Cristo, estaremos isentos de qualquer diversidade. Procura lá uma passagem bíblica. Olha, você não vai sofrer neste mundo. Jesus disse, né? No mundo tereis aflições. Salmo 34 diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Então, o crente sofre nesse mundo. Não só nós, mas eles também. Mas os crentes sofrem neste mundo. Só lá na glória Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Por isso, é blasfêmia contra o nosso Deus por parte dos homens e da nossa mente não governada pela palavra do Senhor. Quando eu penso que Deus não gosta de mim porque eu estou sofrendo, ou quando alguém está dizendo que Deus não cuida de mim, é uma blasfêmia nossa e do povo, porque Deus não disse que isso ia acontecer. Quando os zombadores do Senhor dizem que ele não pôde impedir ou de nos salvar dos males da vida, revela desconhecimento da doutrina da queda humana. O que a Bíblia ensina sobre esse tema? A Bíblia fala que por causa da desobediência de Adão e Eva, nossos pais, nós passamos agora a viver no mundo de aflição. Maldita é a terra por sua causa. Por que as pessoas sofrem? Sofrem por causa do pecado. Há uma passagem que diz: de que se queixa o homem, queixe-se cada um dos seus próprios erros. Como crentes, deveríamos saber que estamos em guerra contra o velho homem, contra o mundo, contra o diabo, e nesse confronto sofremos no corpo e na alma. Por isso, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. O diabo nos ataca, irmãos. Ataca e a gente sofre. Quando ele atingiu Jó, o que é que ele fez com Jó? Matou os 10 filhos, tirou os bens de Jó, tirou a saúde de Jó. Então nós precisamos entender que nesse mundo é um mundo de guerra e por isso a gente geme e a gente chora. Até o próprio Senhor Jesus Cristo gemeu. A minha alma está angustiada até a morte. Ficar aqui e velar comigo, chamando os apóstolos, né? Além disto, seremos provados pelo Senhor como um teste de nossa fidelidade a Ele e sofreremos como todos os santos na face da terra. Meus irmãos, lembra de Abraão? Deus promete um filho a ele, nasce um filho na velhice,
Quando o menino está com 12 anos, 13 anos, mate esse menino, me ofereça em sacrifício. Você acha como é que Abraão foi até aquele lugar do sacrifício? O que passava na mente dele, né? Então, certamente houve um tipo de sofrimento que ele enfrentou naquela hora, apesar de ser um homem de fé. Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Logo, não devemos nos desanimar quando a enfermidade nos alcançar, as dificuldades econômicas baterem à nossa porta. Nosso Deus permite que tais coisas aconteçam, mas também Ele limita sua intensidade e tempo e nos capacita a suportar. Que Ele disse a Jó foi: estende a mão contra ele, só não lhe tira a vida. As lutas que enfrentamos nessa vida, sempre teremos a presença do Senhor ao nosso lado. Diz o profeta Isaías: mas agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu sou contigo. Porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Vamos passar pela água, vamos passar pelo fogo. Mas o Senhor disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não devemos nunca esquecer que o Senhor nos advertiu que passaríamos muitas dificuldades. Nestas horas sombrias da vida, ao invés de lamentarmos, deveríamos seguir o conselho do Espírito Santo dado a Paulo. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Não temos promessa de isenção de sofrimento nesta vida, mas temos a promessa da proteção do Senhor. O Senhor é quem te guarda. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. A providência divina está conosco a todo momento. Sem ela, não sobreviveríamos neste mundo dominado pelo maligno. Por isso, irmãos, não vamos desanimar. Nós temos a promessa da vida eterna. Logo, nosso sofrimento passará e vamos cantar alegremente por toda a eternidade. Diz o apóstolo Paulo: sabendo que se a nossa casa terrestre, o corpo, deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Eu vou parar aqui, meus irmãos. Mas vejam, por que razão uma pessoa, um crente, pode ficar deprimido? Ele está afastado da comunhão. Ou então, em segundo lugar, ele está sendo questionado, ou a sua mente está questionando o cuidado de Deus para com ele. A dúvida chegou no coração dele e ele então entra em depressão. Que Deus nos livre da dúvida, que Deus nos aproxime dele para termos comunhão, para que o abatimento não nos alcance. Amém.